Os milionários têm, em média, 7 fontes de renda diferentes. Quantas você tem? Todo mundo já ouviu aquela história daquela pessoa que tinha um ótimo emprego, ela ganhava muito bem e de repente ela foi demitida, ou então a empresa que ela trabalhava quebrou, ou então de alguma forma, alguma coisa aconteceu e ela simplesmente parou de ganhar aquele salário e ela ficou meio que na mão, porque o salário era muito bom, mas era a única fonte de renda que ela tinha. Ou então aquele investidor que acabou ganhando muito dinheiro em alguma ação, em alguma empresa muito boa, e depois ele não pegou o dinheiro dele, né? Não realizou os lucros, não girou a carteira, não fez o rebalanceamento e aí deixou os ganhos irem embora, né? Sem que tivesse diversificado aquela boa ação. Ou ainda, o pior caso de todos, aquele que investiu em uma empresa só e aquela empresa quebrou, enfim, teve resultados muito ruins, caiu aí 50, 70, 90% na bolsa e aí uma parte considerável do patrimônio acabou indo por água abaixo, né? Infelizmente, tem pessoas que já passaram por isso. E o que todas essas histórias têm em comum é a falta de diversificação e falta de fontes de renda. É aquela velha história conforme está aqui na imagem, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Olhando aqui só para os investimentos, né? Então é possível você investir em ETFs, fundos mútuos, ações, ouro, dinheiro, depósitos, unit trusts, real estate, né, que são os fundos imobiliários e assim por diante. E aí, já comenta aí pra mim quantas fontes de renda você já tem e quantas está trabalhando para conseguir ainda mais. Olha, o ponto de você ter múltiplas fontes de renda não é só para você ganhar mais dinheiro, mas é para também trazer uma certa segurança e consistência nos ganhos financeiros que você vai tendo. E essa diversificação em fontes de renda, elas não se aplicam apenas a emprego, tá? Vou mostrar na prática, olha só. Aqui a gente tem as 7 maiores, né, na média, fontes de renda dos milionários em geral, lá dos Estados Unidos, e eu vou trazer depois para o conceito aqui, né, para o nosso contexto brasileiro. Então olha que interessante, os caras conseguem ganhar dinheiro de muitas formas, inclusive dormindo, e eles conseguem ganhar dinheiro, olha só, dividendos de ações, segunda fonte de renda, salário, né, salário é algum tipo de contrato, terceira, aluguel vindo de imóveis, quarta, royalties por propriedade intelectual de alguma coisa, alguma invenção ou algum tipo de patente. Quinta forma, eles vendem algum tipo de ativo que teve uma valorização considerável no seu valor. Isso pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma ação, pode ser uma empresa, pode ser um quadro decorativo, pode ser qualquer coisa. Sexta forma e fonte de renda é lucro vindo de alguma empresa. E olha só, não é dividendos e não é salário. É realmente ser dono de alguma empresa, de algum negócio, de alguma participação e receber parte daqueles lucros. E sétima fonte de renda aqui é a questão dos juros provenientes aí de economias, títulos de renda fixa, né, bonds, isso são títulos do governo, ou CDBs bancários, ou até mesmo empréstimos, atividades de empréstimo de dinheiro. E olha, dessas aqui, quase todas, uma pessoa que não é milionária ou bilionária aqui do Brasil consegue ter também. Quase todas, na realidade. Se assim como múltiplas fontes de renda e múltiplas formas de ganhar dinheiro, você também gosta desse vídeo, considere deixar o like e se inscrever aqui no canal. Então, quando a gente diversifica as fontes de renda e mais fontes, inclusive, de conhecimento, de tempo, de contatos, a gente acaba conseguindo ter uma certa estabilidade a mais, não no sentido só da segurança, mas no sentido da consistência dos resultados. Você acaba não ficando tão preso e tão preocupado àquela única fonte. E isso se aplica para qualquer coisa. Para pensar, se você só tem um salário e aquele emprego dá errado, você vai ter um problema gigantesco. Então você pode, por exemplo, arranjar mais de um emprego ou simplesmente começar a fornecer algum tipo de serviço em outro turno ou de alguma outra forma. Isso é muito bom. Mas também a mesma mentalidade se aplica, por exemplo, a uma empresa. Se você já tem empresa e você tem somente um produto, isso é problemático, porque esse produto ele pode passar por ciclos de que ele é interessante, depois ele não é mais, podem vir concorrentes, você pode ficar com ele meio que perdido no mercado. Então, da mesma forma, diversifique múltiplas fontes de renda, múltiplos negócios. Então, além de só ter um produto, você pode ter mais produtos, claro que todos eles com a mesma lógica, no mesmo nicho. E aí vai, claro, da sabedoria de você saber diversificar o suficiente sem perder o foco. Isso, inclusive, é um ponto de atenção, né? Às vezes as pessoas começam a se dedicar em 1000 coisas, em um montão de coisas que às vezes não tem nada a ver com elas, nem nada a ver com a atividade delas,
só para dizer que estão buscando novas fontes de renda e, sim, enfim, multiplicando o tempo, mas na realidade estão perdendo foco. Eu acho que o maior objetivo aqui é você ser um especialista em alguma atividade, em algum ramo, e consiga maximizar as formas que consegue vender e ganhar com a sua expertise, seja em serviços, produtos, tempo e assim por diante. Porque daí você vai cada vez mais estar focado naquilo que você é bom, naquilo que você já trabalha, mas de forma diversificada, pulverizada, sempre num único nicho. Quem consegue isso, cara, você consegue ter muito mais segurança, consistência e vai ganhar muito mais dinheiro no longo prazo, sendo uma pessoa física ou sendo empresa. A mesma coisa se aplica aos investimentos. Você pode ter, claro, né, vários investimentos numa classe de ativos, né, ou então vários investimentos no mesmo país, sem que eles percam a lógica da construção deles. Então, diversificar não é nem investir em coisas demais e nem investir em coisas de menos. É encontrar aquele sweet spot, né, aquele equilíbrio saudável, aquele equilíbrio interessante para você investir seu dinheiro em empresas suficientemente boas e diferentes, mas mantendo uma estratégia que ela faz sentido quando você olha o todo. É isso que eu faço com as minhas carteiras recomendadas de investimentos. Se você tem interesse, tem QR Code aqui na tela, link na bio. Me chama que eu vou te mostrar mais sobre tudo isso. E esse caminho é muito natural na vida das pessoas. Então, primeiro a gente começa com uma única fonte de renda. Geralmente é um único emprego, é uma atividade que você está aprendendo, não tem problema, é o caminho natural das coisas. Depois a gente consegue 2 empregos, ou tem um side hustle que fala, né? Uma atividade extra, né? Um dinheiro extra. E com o passar do tempo, a gente vai criando outras formas. Além de um emprego, você oferece algum tipo de serviço, você vende mais alguma coisa, ou então quando você começa um negócio, você vai começar com um produto, mas ao longo do tempo vai oferecendo mais coisas. E nem eu, por exemplo, eu vendo as carteiras recomendadas? Sim, mas eu também vendo suporte personalizado. Eu já vendi consultoria, eu ganho aqui dinheiro com o YouTube também. Então tem várias coisinhas que quando a gente vai somando, vai dando um pouquinho mais de estabilidade nos ganhos. Não é mais estabilidade na vida, tá, pessoal? Acho que isso não existe, tá? Nem mesmo funcionário público, na minha opinião, tá na estabilidade. Acho que esse conceito é um pouco... Enfim, cada um tem sua opinião, né? Mas a sua obrigação, como um bom investidor e pessoa que está comprometida em ser melhor, é realmente cada vez mais buscar novas fontes de renda, novas formas de ganhar dinheiro, de investir certo e de buscar aí a sua independência, liberdade, tranquilidade e aposentadoria. Porque você não vai ficar dependendo de salário, de governo ou de até mesmo empresa da bolsa, achando que é só investir e não fazer mais nada. Até mesmo os investimentos na bolsa, no Tesouro Direto, em qualquer lugar, você vai ter que acompanhar de vez em quando e talvez diversificar, mudar um pouquinho a estratégia para você não ficar sempre na mesma coisa. Sempre mantendo uma lógica, mantendo um sentido de investimentos e também mantendo aí a adequação ao seu perfil de risco, né? Isso é muito importante quando a gente fala de investimentos. E aí falando de investimentos, mas também de vida real, né? De emprego, de empresa, de produtos, quando a gente quer fazer uma mudança numa estratégia, seja de carteira de investimentos ou então um novo emprego, uma nova fonte de renda, a gente tem que fazer um pequeno projeto para fazer um plano de transição. Então, o seu estado atual é agora, é com essa carteira, ou então com esse único emprego, e você tem o estado desejado. Ah, eu quero ter uma segunda fonte de renda. Qual que vai ser? O que ela vai te exigir no seu dia a dia, na sua rotina? Você precisa se especializar para começar a fazer aquilo? Ou você já sabe, é só começar a vender ou fazer serviço, enfim. E aí projetar isso para chegar lá. E quando essa segunda fonte de renda ela se tornar realidade, você não perder isso e não cair no meio do caminho, entendeu? Porque isso acontece muito, né? A pessoa vai lá, busca uma nova fonte de renda. Aí ela começa a vender alguma coisa. Aí passa mais 2 meses, ela para de trabalhar naquele projeto porque outras coisas surgiram. Tá bom, beleza. Mas então aquela fonte de renda foi perdida, porque ela não é mais uma fonte de renda. Então consolide os ganhos. À medida que a gente vai avançando no processo, seja nos investimentos ou na vida de fontes de renda, de empregado ou empresário, consolide as etapas. Chegou lá, ótimo, mantenha para realmente manter essas fontes de renda. E lógico, né? Sempre que você conseguir fontes de renda que são passivas, não dependendo do seu tempo, do seu esforço ativo durante todos os dias, é melhor, porque daí você consegue ganhar dinheiro dormindo, que é o sonho de todo mundo. Mas para chegar lá, precisa de uma etapa, né? Precisa de um projeto mesmo. É como diz esses investimentos aqui dos milionários, né? Por exemplo, poxa, fonte de renda é dividendo nas empresas. Cara, não adianta você comprar uma parcela muito pequena de ações para ganhar os dividendos dela e falar que isso é uma fonte de renda, porque não está te cobrindo nada na sua vida real, né? Fonte de renda, para mim,
Aí é pessoal, mas para mim é aquilo que vai cobrir algum tipo de gasto ou despesa da sua vida. Se você está ganhando 3 centavos de dividendos, é legal porque você está investindo, está começando tudo certo. Mas não considere isso como uma fonte de renda, porque se você perder a sua ocupação principal, essa fonte de renda secundária não vai dar conta de resolver nada para você. Então também tem que ser equilibrado e maduro o suficiente para classificar como fonte de renda sim e não, né? E para você que já ganha mais dinheiro, já tem mais fontes de renda, mas não está sobrando nada para investir ou está começando a faltar dinheiro, mesmo que ganha bem, eu vou te recomendar esse vídeo aqui, que eu mostro aqui alguns hábitos que acabam acabando aí com a sua vida financeira e você está perdendo demais, principalmente na corrida do longo prazo. Obrigado pelo seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.